dia, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo um pedacinho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e estou dando continuidade, na verdade, né? A gente começou a ler desde o versículo 3, e hoje eu vou ler para vocês no versículo 7, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A carta aos Efésios, como eu já disse nos dias anteriores, é uma tremenda revelação de Deus por meio do apóstolo Paulo, né, que muda radicalmente o entendimento de como a gente lida com Deus, ou de como Deus lida conosco. Na carta de Paulo aos Efésios, que é essa carta que a gente está lendo, Paulo parte desse postulado teológico de que Deus realizou todas as coisas em nosso favor por meio de Jesus, para que a gente não tente realizar o que Jesus realizou, mas para que a gente receba por meio da fé aquilo que já está consumado, aquilo que já está feito, já está estabelecido. Jesus realizou uma obra perfeita e acabada, e essa obra já está pronta. E quando a gente entende isso, a dinâmica da nossa relação com Deus muda radicalmente. Porque a gente não vai tentar lidar com Deus, né, como se a justiça partisse de nós para lá. Como se a gente está criando para Deus méritos para que Deus possa corresponder às nossas ações e atitudes. Isso aí, a cruz do Calvário aniquilou em Cristo Jesus. Todo cristão que tem essa mentalidade, né, de relacionar-se com Deus a partir de si mesmo, a partir do seu comportamento, a partir da sua própria santidade pessoal, não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a maneira correta de se relacionar com Deus é em Cristo. É o que Paulo está falando aqui o tempo inteiro. A chave, a expressão repetitiva do livro de Efésios é em Cristo, nele, né? Tudo isso é repetido constantemente por Paulo nessa carta. Por quê? Porque Paulo entende muito bem que no Novo Testamento essa é a maneira que Deus tem de lidar conosco. Então, nesse versículo 7, ele diz algo mais para nós. Ele diz que nós temos, da parte de Deus, uma coisa chamada redenção. Redenção significa o preço, o pagamento realizado para remover alguém de debaixo de um cativeiro, ou debaixo de uma prisão, né? O que ele está dizendo aqui é que nós temos a redenção, né, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, o que nós temos da parte de Deus, amados irmãos, é que o próprio Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, não por meio de nós mesmos, mas por meio do sangue de Jesus que já foi derramado, Deus nos resgatou, né? Todo aquele que crê em Cristo e fala, Senhor, eu creio nisso, ele recebe gratuitamente de Deus a redenção. Nós somos remidos, retirados de debaixo do pacote de dívida que veio sobre nós por meio de Adão. Amados irmãos, isso é muito poderoso que eu estou falando aqui. Porque nós não somos pecadores meramente por causa dos nossos atos pecaminosos. Se você ler a carta aos Romanos, você vai entender muito bem que o nosso grande problema não são as nossas ações erradas. O grande problema do homem é que ele herdou do primeiro homem a natureza afastada de Deus. A natureza chamada pecado está embutida em cada ser humano do planeta.
E o que Jesus fez, através da sua obra vicária, substitutiva, é que Jesus veio e removeu, né, por meio da sua cruz, por meio do sangue de Jesus derramado, ele remove esse poder, né, da condenação e da velha natureza pecaminosa e nos redime de debaixo do poder de fatores poderosíssimos que nos mantinham cativos, como Satanás, o pecado, a natureza pecaminosa, e nos coloca em nós uma nova natureza liberta desse poderio satânico, que é o que ele está dizendo aqui, né? Que ele não somente nos deu a redenção por meio do seu sangue, mas perdoou as nossas ofensas, ou seja, os nossos atos errados são juntamente perdoados de uma só vez por meio do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Né? E Jesus faz isso de uma maneira tão categórica que às vezes fica difícil para muita gente acreditar nisso. Não é possível que ele fez isso. Não é possível que ele seja capaz de perdoar alguém que cai reiteradamente nas mesmas transgressões, como se Deus não tivesse poder, né, de aniquilar o pecado, como diz na carta aos Hebreus, que Jesus, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado por meio do sacrifício de si mesmo na cruz do Calvário. Jesus realizou isso de maneira categórica. O grande problema é que as pessoas se enxergam fora dessa realidade de Jesus Cristo. Se você olha para você mesmo o tempo inteiro e só enxerga fraqueza, pecado, inadequação, traumas e problemas, você vai falar assim, eu não consigo acreditar nessa realidade porque o que eu estou percebendo em mim é somente fraqueza e miséria. Então assim você anula, por meio da sua incredulidade, você está anulando os benefícios daquilo que já está realizado em seu favor. Porque se você for uma pessoa que realmente crê no que a palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre você, diz em Romanos 6. O pecado não tem mais relação com você. As tuas ofensas já foram apagadas pelo sangue de Jesus. Que Deus te olha com olhos de Cristo. Deus te enxerga em Cristo. Como nós lemos nos dias anteriores, nos olhos de Deus nós somos santos e irrepreensíveis. Se você realmente crê nisso, se isso entrar na tua cabeça de verdade, no mais profundo da raiz do teu entendimento e do teu coração, tudo em você começa a ser transformado. O teu comportamento muda, as tuas obsessões, as tuas compulsões vão sendo aniquiladas, porque agora você está descansando no solo da paz, no solo da paz com Deus, né? Que o grande problema do pecado é quanto mais culpa alguém tem, mais forte fica a presença do pecado no seu coração e alma. E quanto menos culpa você tiver, mais capacidade você terá de viver uma vida liberta de todo tipo de compulsão, de tara, de imaginação e de qualquer outro tipo de coisa que escraviza a alma e o comportamento humanos. Amém? Isso é evangelho. Essa é a boa notícia que Deus tem para mim e para você hoje. Vamos orar. Aleluia, Deus. Eu sei que, Deus, eu tenho falado de coisas aqui que são muito profundas. Não porque eu invento isso, não porque eu quero salientar coisas difíceis da palavra. Não, é porque são nessas coisas profundas que são reveladas por meio da palavra, é que está o verdadeiro tesouro da nossa liberdade. São nessas coisas profundas que está o entendimento de todo
o poder da nossa relação com Deus. É aqui, Senhor, no meio dessa revelação do Espírito, que nós podemos enxergar a glória que o Senhor plantou dentro de nós por meio do Teu Espírito. É nessas coisas difíceis, às vezes, para o raciocínio humano, que está a verdadeira nata, o verdadeiro poder de Deus para a nossa salvação. É por isso que eu te peço que o Senhor dê a nós cada vez mais a inteligência espiritual de percebermos o que é o Evangelho, o que Jesus já realizou, o que está feito para que o Senhor seja glorificado, Deus, através da fé de todos os remidos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.